Bom, meus amigos e minhas amigas, o ano de 2024 já está caminhando para a sua reta final e é legal essa dinâmica do YouTube porque um vídeo como esse faz sentido para quem assistir na sua estreia ou nos dias imediatos à sua estreia, como também vai continuar fazendo sentido para quem assistir daqui a 6 meses, um ano, 2 anos, porque o conteúdo permanecerá atual, apesar de ser uma data comemorativa, e por isso, antes do ano de 2024 chegar ao seu fim, nós precisamos falar sobre os 50 anos do Congresso de Lausanne e o surgimento da teologia da missão integral. Se você considera esses assuntos um assunto relevante, se você quer saber mais sobre isso, é só ficar comigo até o final, que essa é a temática do episódio de hoje. Você já sabe também que aqui no canal nós temos um material muito especial selecionado para os membros do canal. Nós temos um curso completo de teologia com as melhores disciplinas que fazem parte de uma formação teológica de qualidade, com material didático, preço acessível, professores qualificados e experientes, e você ainda pode assistir às aulas quando quiser e puder, com certificado. Além disso, nós também temos uma pós-graduação livre em Novo Testamento, também com certificado e corpo docente qualificado. Se você quiser participar, é só se tornar membro aqui do canal. Você contribui com o nosso trabalho e ainda passa a receber todo esse material aí que fica à sua disposição. Para participar apenas do curso de teologia, o plano Café Completo de R$ 29,99 já lhe dá acesso. Agora, se você quer ter acesso aos dois cursos, você só vai pagar R$ 49,99. Fala sério, é muito barato e é só você escolher o plano Café Master que você tem acesso liberado ao conteúdo dos dois cursos. Então não perca tempo e faça a sua adesão hoje mesmo. No ano de 1974, há 50 anos atrás, um grande evento envolvendo o mundo evangélico protestante ganhou a atenção de muita gente, né? E foi um verdadeiro marco na história contemporânea do protestantismo. Foi uma verdadeira referência para aquele movimento. E é claro que para a gente compreender melhor o que foi o Congresso de Lausanne em 1974, nós precisamos entender um pouco mais desse contexto. Primeiro ponto a ser abordado é o Concílio Vaticano II, que foi um grande evento católico, um evento eclesial de caráter pastoral, em que o Papa João XXIII convoca de maneira surpreendente um novo concílio, sem o objetivo de aprovar um dogma ou algo parecido, mas com a proposta de abrir a igreja para encarar e dialogar com o mundo daquela época, com o mundo contemporâneo. O Papa João XXIII, que era um homem muito estudado, era um historiador, era um homem muito lúcido enquanto líder, percebeu que a igreja estava defasada, que a igreja estava obsoleta e que ela não poderia perder a sua relevância, e por isso ele convoca um concílio com uma ampla consulta mundial para perceber onde a igreja estava se limitando e o que ela poderia fazer para se tornar novamente relevante. Esse concílio acontece entre 1962 a 1965 e é um marco, claro, da eclesiologia contemporânea. E esse Congresso de Lausanne, feito menos de 10 anos depois do encerramento do Vaticano II, é também uma tentativa de que o protestantismo não fique para trás, né?
é também uma possibilidade do protestantismo marcar ponto ali e mostrar a sua relevância também, a sua grandeza, a sua possibilidade de ser relevante para o mundo contemporâneo, principalmente para o mundo ocidental. E em 1974, na cidade suíça de Lausanne, isso também é importante, né? A Suíça é conhecida por ser um país de primeiro mundo, um país muito desenvolvido, um país rico, né? E também pela sua neutralidade estratégica desde lá da Idade Medieval. E a Suíça, ela também fica numa posição estratégica, né? De certa maneira, a Suíça fica no centro do mundo, né? Se o mundo é exagero, mas fica no centro da Europa e é um lugar muito estratégico para o mundo ocidental. E na cidade de Lausanne, na Suíça, Suíça que é o berço de grandes teólogos católicos protestantes, como Karl Barth, como von Balthasar e tantos outros, né? Reúne em Lausanne um público de 2.400 pessoas, de várias denominações protestantes diferentes. Convenhamos, reunir num congresso 2.400 pessoas é um feito realmente notável. De 150 nações diferentes, né? Quase todo mundo, de certa forma, estava representado lá na delegação do Congresso de Lausanne. Então, de fato, algo muito notável que é impulsionado pelo Billy Graham, um dos pregadores, né, dos teleevangelistas mais famosos dos Estados Unidos, né, muito conhecido aqui no Brasil, inclusive, no mundo ocidental, e também por um outro amigo e companheiro de jornada do Billy Graham, que era o John Stott. E aqui a gente tem uma pista bastante interessante, porque naquela época, mesmo estando ali na questão da Guerra Fria, embora não mais no seu auge, né? Mas ainda havia o bloco comunista, o bloco capitalista, né? Aquela conjuntura que marcou tanto a segunda metade do século XX, nós ainda poderíamos falar de um protestantismo conservador e não necessariamente fundamentalista radical, né? Eu costumo dizer que hoje, em pleno século XXI, no Brasil, não existe mais protestante conservador. O que se tem é apenas fundamentalista sem coragem de se identificar como fundamentalista, e por isso diz que é conservador. Mas esses supostos conservadores do Brasil, com raríssimas exceções, quando se sentem acuados, eles logo se tornam fundamentalistas, né? É igual um liberal da economia, quando se sente com medo, ele logo vira um fascista. Então essas coisas, elas precisam ser elucidadas. No catolicismo existe um conservador sem ser fundamentalista, mas no protestantismo do Brasil, na Europa é diferente, mas no Brasil é cada vez mais raro essa realidade. Mas naquela época, o Billy Graham, o John Stott, apesar de ressalvas que eu teria a fazer sobre eles, eles estavam longe de ser esses reacionários fundamentalistas que cada vez se tornam mais comuns, e isso não é apenas fruto de ignorância. Essa questão não é fruto de ignorância, porque ignorância tem cura. Ignorância, muitas vezes, é fruto de falta de possibilidade. Isso se cura com leitura, com estudos, com bom senso. Isso é fruto do processo de radicalização, de reacionarismo, que boa parte das igrejas evangélicas no Brasil abraçou de corpo, alma e espírito de um tempo para cá. E eu já fiz vídeo falando sobre isso. Depois assista ao vídeo das igrejas de parede preta, que não é só a cor da parede, que é a crítica, é muito mais profundo e perigoso do que isso, como também assista ao vídeo em que eu falo sobre a polarização das igrejas no Brasil, ok? Mas esse movimento liderado lá pelo Billy Graham, pelo John Stott,
convida pessoas de vários lugares. Por exemplo, convida pensadores da América Latina, né? O René Padilha, equatoriano, o Samuel Escobar, que era peruano, né? E outros grandes nomes são convidados para participar desse congresso, Orlando Costas, tá? E outros nomes interessantes nesse processo, que não eram também da mesma linha do Billy Graham naquele momento, mas são convidados e participam ali daquele processo. Quem produz o Congresso de Lausanne não é o protestantismo histórico, não é o ramo ali de luteranismo, anglicanismo, também não é, em hipótese nenhuma, o liberalismo teológico quem produz Lausanne. Claro que não tinha absolutamente nada a ver. A essa altura do campeonato, o liberalismo teológico já não era nem sombra do que tinha sido no século XIX, e que mesmo naquela época era um movimento acadêmico, não eclesiástico, né? Porque muitas pessoas entendem que o Congresso de Lausanne, a missão integral, é da esquerda protestante, né? Que é os revolucionários comunistas, socialistas, da extrema esquerda, que é uma falácia, isso não existe praticamente extrema esquerda no Brasil, né? Mas muitas pessoas pensam que é desse meio que surge a teologia da missão integral e o Congresso de Lausanne, mas não. Esse é um movimento típico do chamado movimento evangelical, que foi muito forte ali no século XX. Era o que a gente poderia chamar de centro, né? Do centro, não era nem a direita reacionária, ultraconservadora, como também não era a esquerda, né? Alguns personagens vão um pouco mais para aquilo que a gente chamaria de centro-esquerda, mas longe de serem comunistas, por exemplo. E as pessoas muitas vezes ignoram isso propositadamente. Propositadamente. Esse movimento era aquele centro mais equilibrado que hoje praticamente também não existe, porque na tendência de polarização, todo o centro, todo o equilíbrio, toda a sensatez, ele é puxado para o extremo, no caso, para a extrema-direita, e por isso hoje quase não se tem conservador, o que se tem é fundamentalistas mesmo, né? E outro detalhe também que é importante a gente perceber, o nome é até Teologia da Missão Integral, mas na verdade não se trata de uma metodologia teológica, como era, por exemplo, a Teologia da Libertação, né? Esse é um movimento missional, é um movimento de se pensar na evangelização mundial, como era, inclusive, a proposta do Congresso, né? Como compartilhar de uma maneira mais plena, mais clara, mais eficiente, né? O evangelho com as pessoas mundo afora. Então, essas coisas elas precisam ser delimitadas aqui com clareza. E eu já fiz um vídeo falando sobre os pontos principais da teologia da missão integral. Vou deixar na tela final. Se você quiser, você clica lá e continua assistindo aqui o nosso conteúdo. Esse evento tem a participação desses nomes importantes, como o missiólogo batista Samuel Escobar, do Peru, e também o missiólogo René Padilha, falecido recentemente, né, lá do Equador. E eles, quando têm a oportunidade de usar da palavra diante daquele público todo, eles fazem uma séria e pertinente denúncia. A denúncia de que as grandes potências, especialmente capitaneadas pelos Estados Unidos, elas não têm autoridade de falar de evangelização mundial, de compartilhamento do evangelho de Jesus Cristo com o mundo, porque elas são as que produzem as principais mazelas da população mundial. Elas exploram, elas causam pobreza, elas causam miséria, elas causam tiranias, elas causam exploração. E como é que representantes dessas nações podem falar de compartilhamento e de amor com as pessoas que elas exploram, né? É uma contradição, certamente. E ali era uma fala de quem está na posição também
de oprimido, de explorado, que são latino-americanos, fortemente influenciados pelos Estados Unidos. E naquela época existiam várias ditaduras militares, como no Brasil, em 74, na Argentina, em outros lugares da América Latina também, patrocinadas e incentivadas pelos Estados Unidos, né? Então, essa situação vai ficando uma situação bastante complicada de ser levada adiante. E aqui nesse belo livro, Espírito Santo, do saudoso e querido Alessandro Rocha, ele fala bastante sobre essa questão de Lausanne e ele tem aqui um trecho da fala inicial do Samuel Escobar que reflete muito bem aquele quadro que está sendo pintado ali naquele momento, e ele diz o seguinte: imagine toda a população do mundo condensada numa aldeia de 100 habitantes. Desse número, 67 seriam pobres. Os 33 restantes, em grau variado, seriam ricos. Uns muito ricos, outros classe média alta, né? De toda a população, somente 7 seriam estadunidenses. Os outros 93 ficariam vendo os 7 estadunidenses gastarem a metade de todo o dinheiro do mundo, comerem 1/7 de todo o alimento que é produzido e usarem metade de todas as banheiras existentes. Nesse ínterim, continuariam enriquecendo cada vez mais, enquanto os outros 93 continuariam empobrecendo. E aí, você acha que isso é natural? Você acha que isso é normal? E mais do que isso, você acha que isso é um plano de Deus para a humanidade? Não, é claro que não. Isso é fruto de exploração e desigualdade. E essa fala do Samuel Escobar, que é endossada pela participação de outros pensadores do terceiro mundo, fazem com que o Congresso de Lausanne tome um outro rumo. Um rumo muito mais humanizado, muito mais consciente, muito mais pé no chão, muito mais contextualizado, né, do que seria originalmente lá a proposta do Billy Graham e do John Stott, duas pessoas que representavam o primeiro mundo, que não sofriam o que o terceiro mundo, à época era um termo muito usado, sofria, né? E aí esses líderes fazem primeiro uma autocrítica, fazem uma confissão e mostram ali tudo que eles vinham errando, tudo que eles vinham sendo limitados e fazem um pacto, que é chamado o Pacto de Lausanne, que lança as bases para a chamada Teologia da Missão Integral. Buscava a formatação da teologia da missão, né? da pregação, do compartilhamento do evangelho com todas as pessoas. E uma proposta missional que não fosse dualista, mas que fosse integradora. Já tive cursos aqui no canal sobre dualismo, e o dualismo é muito perigoso, porque ele enxerga a alma separada do corpo e, consequentemente, separa as questões espirituais das questões sociais, as questões políticas das questões consideradas eclesiais, né, de uma maneira a entorpecer as pessoas e não permitir que elas enxerguem as suas verdadeiras realidades e as suas verdadeiras necessidades, né? E essa proposta é a proposta de pregar o evangelho todo, não apenas uma parte dele, não apenas uma seleção dele, mas todo o evangelho. O evangelho que fala da paz, o evangelho que fala da graça, que fala do amor, mas também o evangelho que convoca as pessoas que são tocadas por ele ao comprometimento. Porque ele não é uma leitura egoísta, egocêntrica, que apenas me alivia, me faz sentir em paz, me faz sentir feliz, e só isso. Não, ele tem consequências para fora de mim. Ele exige o meu comprometimento com os seus valores, com os seus princípios, em prol da outra pessoa que sofre, que é explorada também. Então é o evangelho todo, para o homem todo, não apenas o homem, entre aspas, espiritual, porque isso não existe, né?
não apenas as questões religiosas desse homem, mas esse homem como um todo, esse ser humano como um todo. Ele não só é uma pessoa religiosa, espiritual, mas ele também é um ser social, político, psicológico, afetivo, né, educacional e assim por diante. E para todo homem, né, para todos os seres humanos, independentemente da sua religião, da sua classe social, da sua orientação sexual, independente da sua orientação política, é o evangelho para todo ser humano. E a metodologia da missão integral, da que busca a integralidade do ser humano, e não apenas uma pregação que visa salvar a sua alma e o resto não está nem aí, ela tem como base a metodologia que reúne o Espírito Santo. Esse é o impulsionador da missão, esse é aquele quem faz de fato essa obra divina, unido ao ser humano, né? Porque o ser humano depende do Espírito e o Espírito atua no ser humano, e não só nele, mas através dele, resultando também na palavra de Deus, na palavra plena, vivida, não apenas pregada, mas vivida no dia a dia. Então, é uma tríplice função dessa metodologia, que é o Espírito Santo, o ser humano e a palavra. São coisas que são indissociáveis, e quando se reúne esse tripé sagrado, né, do Espírito, ser humano e a palavra, nós temos ali a missão, de fato, não apenas uma proposta de crescimento e enriquecimento de igreja, mas, de fato, a missão proposta por Jesus e pelo Evangelho. E é claro que essa pregação, essa terminologia é recepcionada na América Latina, e logo depois, em 79, gera o CLAD, né, o Congresso Latino-Americano de Evangelização de Lima, no Peru. E é claro também que a proposta da missão integral é o compartilhamento de uma fé alinhada com a justiça social. Porque justiça social não é apenas conversa de comunista, de socialista, mas isso está presente no Evangelho de Jesus, e Jesus sempre procurou alinhar a sua pregação, a sua proposta de fé, de salvação, com a justiça social em favor dos que nada tinham ou dos que pouco tinham, e contra aqueles que oprimiam e que exerciam uma influência maléfica sobre aquela sociedade. E para encerrar, eu também quero deixar duas referências bibliográficas para você. O link vai estar aqui na descrição, que é o livro Espírito Santo, do Alessandro Rocha, da editora Vida, e também esse importante livro, Teologias Latino-Americanas, Introdução às Teologias Latino-Americanas, da Regina Fernandes, editora Saber Criativo. Os dois valem muito a pena, o link está na descrição. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, de compartilhar esse conteúdo, e em breve nos vemos aqui no Café com Teologia. Até lá!